Olá, eu sou Eduardo Moreira e queria convidar todos vocês para uma conversa muito especial que eu tive, uma conversa inspiradora, uma conversa forte e uma conversa reveladora também com a Maria da Penha, essa personagem tão importante que a gente tem no nosso país. Olá, eu sou a Maria da Penha e estou convidando você para assistir um papo muito legal que eu tive com o Eduardo Moreira, do ICL. Conto com vocês nessa conversa. Muito bem, pessoal, está começando o Desperta ICL de hoje, terça-feira, 5 de março de 2024. Estamos ao vivo, são 7 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Muito obrigado à parceria de todo mundo, muito obrigado a todo mundo que já está no nosso chat, muito obrigado a todo mundo que já está chegando aí nas nossas redes sociais. Este programa vai ao ar todos os dias às 7 horas da manhã, você sabe, horário de Brasília, de segunda a sexta, com as principais notícias do Brasil e do mundo, com texto e contexto. Texto e contexto, porque se é só para ler notícia, né, o Pedro Falcão, a gente coloca aí o assistente virtual do Jeff Bezos, e aí ele lê para você, e aí você não precisa entender mais nada também. Nós estamos aqui ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Instagram e também no Facebook, e principalmente no YouTube. Muito bom dia para quem nos acompanha no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL Notícias e no canal do Leandro Demore. Você sabe, vai chegando aí no YouTube e vai fazendo aquela rotina clássica de YouTube, deixa o like no vídeo, assina o canal, ativa o sininho, mas principalmente, se você puder, compartilhe este programa com as pessoas que você gosta e também com o seu tio bolsominion, porque nada melhor do que irritar um bolsominion, né, Pedro Falcão? Logo, às 7 horas da manhã, a pessoa já acorda irritada, vai passar o dia azedo, então você transforma a vida dessa pessoa no inferno, o que sempre é bom, né? Aliás, ontem, mais uma vez, passamos de 20 mil aparelhos conectados aqui na internet, mas nós temos muito mais audiência do que isso. Por quê? Porque estamos ao vivo também na TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, através da TVT. Você pode procurar aí no seu aparelho de televisão, você encontra o nosso programa todos os dias aqui. Também lá na Bahia, Salvador e Grande Salvador, através da TV Quirimurê, e também nos nossos parceiros do bom e velho Radinho. Estamos ao vivo. Muito bom dia para quem nos escuta pela Rádio Heliópolis e pela Rádio Brasil Atual. Muito bom ter a sua companhia. Muito obrigado. Nós vamos até às 8 horas da noite e depois o ICL segue com programação até para depois do meio-dia. Então você fica por aqui porque tem ICL Notícias primeira edição, depois tem o Em Detalhes, depois tem o programa de Economia, Negócios e Mercado e depois tem o Rolê ICL. Voltaremos sempre às 6 horas da tarde com o ICL Notícias segunda edição. Aliás, hoje estarei novamente no ICL Notícias segunda edição. Para quem não se ligou ainda, eu estou no no N2, né? Segunda e terça estou sempre por lá com o Chico Pinheiro e a Gabi Varela, o Chico Sá também, quase sempre, e convidados extraordinários, então segunda e terça às 6 horas da tarde, e na quinta-feira de manhã, depois do Desperta, eu corro para o ICL Notícias primeira edição. Todos os programas, aliás, vêm batendo recorde atrás de recorde. Nós somos os programas líderes de audiência no YouTube do Brasil, o que é muito bom. Ninguém está fazendo mais audiência do que a gente. Por quê, Pedro Falcão, que isso está acontecendo? Porque a gente é bom pra caralho, né? Essa é a verdade, né? Isso é real, né? Gente, então é isso. Vai deixando seu like, aquela coisa toda. Hoje nós temos bastante coisa no programa, mas antes de mais nada, um recado importante. Vocês viram na abertura do programa aí o vídeo do Eduardo Moreira com a Maria da Penha. Para quem não sabe, a Maria da Penha é esta senhora, símbolo da luta pela defesa das mulheres. Sofreu 2 tentativas de assassinato e a gente está fazendo um evento que vai ao ar no domingo com a Maria da Penha, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis. Teremos uma entrevista com a Maria da Penha, que já foi feita, aliás, uma entrevista super importante. Depois teremos um debate também sobre casos importantes e muito, esse evento está indo ao ar, muito porque há uma tentativa em curso, neste exato momento, pela plataforma paralela, né? Como é que é o nome da plataforma paralela, o Pedro Falcão? Aquela galera, o Universo Paralelo, o pessoal da Terra Plana, porque então fizeram uma espécie de documentário, entre aspas, para destruir a reputação da Maria da Penha, para dizer que não foi bem assim, né? O ex-marido dela, gente, atirou nela e depois tentou eletrocutá-la no banho. Essa é a história da Maria da Penha, uma história dramática, uma história super pesada, aliás,
que ensejou a criação da Lei Maria da Penha, que é uma lei importantíssima no mundo todo. São poucos países que têm uma lei parecida com a Maria da Penha, e nos últimos tempos, para tentar fazer essa espécie de revisionismo histórico que nós vimos no Brasil aí, em relação à ditadura militar, em relação à repressão, em relação a uma série de coisas que aconteceram no Brasil, a plataforma Paralela fez uma espécie de documentário, entre 1000 aspas, para dizer basicamente, ô Pedro Falcão, que o que a Maria da Penha está falando é mimimi, tá? É isso. É isso que está acontecendo de fato. Que não é bem assim, temos que ouvir o agressor, colocar um ex-marido para falar. É um vídeo focado no ex-marido, o cara que tentou matar a Maria da Penha 2 vezes. Então estão tentando destruir a reputação dela para atacar a lei, claro, para atacar a esquerda, como sempre, porque essa gente não tem limite, não joga o jogo limpo do debate democrático entre esquerda, direita, centro, seja lá onde você se encaixar no espectro político, isso pouco importa. O que importa é que essa galera se profissionalizou em espalhar mentiras. Então a gente vai fazer um contra-ataque aqui, a gente vai fazer uma contra-narrativa importante para afirmar mais uma vez a importância da Maria da Penha. Se você quiser se cadastrar neste evento, que, repito, acontece no domingo, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis, mais um super evento do ICL com a presença da Maria da Penha. Vai ser super importante para a gente ajudar a resgatar a imagem dela. Não que a imagem dela não tenha importância no Brasil, mas essa galera tá fazendo de tudo para colocar ela na prateleira das mimizentas. É isso. Colocar a Maria da Penha como uma mimizenta, uma exagerada, não foi bem assim, nós temos que ouvir o outro lado, sabe essa coisa de dar uma bancar o isentão e ouvir o outro lado, que é basicamente o cara que atirou com uma arma de fogo contra ela, depois tentou matá-la eletrocutada. Esse é o cara ouvido com toda a pompa e circunstância pelos especialistas da plataforma Paralela. Então a gente vai aqui contar, recontar, remontar a história da Maria da Penha e ajudar a deixá-la no lugar histórico que ela merece. Domingo às 8 horas da noite, o link está por aí, né, o Pedro Falcão? despertacl.com.br. O pessoal já deve estar jogando também nos comentários por aí. Você pode clicar nos comentários ou jogar no seu navegador, despertacl.com.br. É só colocar o seu e-mail ali, que vocês serão avisados e avisadas no domingo sobre qual link vocês têm que acessar para conseguir ver e ouvir este evento que irá ao ar às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis. Então é de graça, se cadastra para a gente ajudar a espalhar um pouco mais essa história. Olha, um recado importante. Quando nós começamos a divulgar esse evento, começou a vir no nosso inbox mensagens diretas para a turma do ICL, que organiza os eventos maravilhosos do ICL, incríveis, que dá um trabalhão que vocês não têm noção. Pra vocês terem uma ideia, o Empreendedor Mestre, que foi o curso que a gente lançou na semana passada, teve mais de 3.500 pessoas inscritas, que aliás se encontrarão num evento presencial ainda esse ano, um evento de 2 dias que vai ser um negócio espetacular. Estaremos todos lá, os jornalistas e comunicadores do ICL, a gente vai estar lá também para conhecer a galera, para falar com o pessoal. E vai ser um evento focado em empreendedorismo. Então, são eventos muito complexos de organizar, gigantescos, os cursos dão muito trabalho para organizar e, para além disso, agora, quando a gente começou a divulgar o evento com a Maria da Penha, começaram a aparecer mensagens para a turma do ICL, diretas para a gente, sobre violência doméstica. Acredito, Pedro Falcão? As pessoas começaram a denunciar a própria violência doméstica que sofrem e violências domésticas que elas observam na família ou na vizinhança. Então, um recado importante, gente, 180 é o telefone que você pode ligar para falar sobre isso e fazer as denúncias. Denuncie, é o primeiro passo para você conseguir fugir disso e evitar uma história trágica ou ainda pior do que a da Maria da Penha. Então, 180 é o telefone. Você que está nos assistindo agora, que entrou em contato com a turma do ICL, a gente, obviamente, não tem condições e nem seria o fórum adequado para a gente encaminhar denúncias de espancamento, de maus tratos contra a mulher, de violência doméstica. Então você pode entrar em contato com 180, é o local onde você consegue fazer as denúncias, vai ser orientada lá sobre isso, ou orientado também, porque também eventualmente tem homens que denunciam coisas que enxergam dentro da própria família, na vizinhança, fora, de pessoas próximas que sabem de casos. Você pode ligá-la para o 180, vai ter lá todo um protocolo para seguir, as pessoas são especializadas nisso, vão tomar conta de você e aí você pode encaminhar de fato a denúncia
para os canais adequados, principalmente para a polícia. E a partir disso tem uma série de protocolos que podem ser acionados, medidas judiciais que podem afastar o agressor da mulher que é agredida. Então, muita gente, atenção, pessoas que estão entrando em contato com o ICL para fazer as denúncias. Nós, obviamente, nos solidarizamos, elas são importantes, todo mundo está sendo ouvido ali, as coisas estão chegando. Foi até uma surpresa para a gente que isso chegasse diretamente para os canais do ICL, mas é compreensível porque a nossa comunidade que nos acompanha confia muito no nosso trabalho, então talvez seja a primeira vez que a pessoa está falando sobre aquilo com alguém. Talvez nunca tenha falado nem mesmo com um familiar, com um amigo, com um assistente social, com um psicólogo. Talvez seja a primeira vez que a pessoa tenha conseguido colocar aquilo em palavras numa denúncia para os canais do ICL. Então, saibam que há esse serviço 180, que é um serviço de apoio em relação a agressões e violência doméstica, tá bom? Encaminha por lá, que aí a coisa pode entrar num outro nível e talvez seja o primeiro passo para você conseguir se livrar de um relacionamento abusivo que pode, infelizmente, a gente vê no Brasil todos os dias, resultar em tragédia, um dos países que mais mata mulheres no mundo, tá bom, gente? Então é isso, recado dado, já estamos aí com 7.000 pessoas ao vivo acompanhando este programa, vamos lá que tem muita coisa no programa de hoje. Olha, vamos começar o programa hoje com uma notícia boa, lá na revista Fórum, o Chorinho, foi reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil. O estilo musical surgiu por volta de 1870 e tem protagonistas como Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga e até o contemporâneo Paulinho da Viola. Em uma decisão histórica, o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, o IPHAN, reconheceu na quinta-feira 29. Isso aqui eu tinha guardado desde o final de semana para trazer para vocês, acabou que ontem não deu tempo, então é da semana passada, mas a notícia é importante, o chorinho é importante, então eu resolvi trazer para cá. Não é uma notícia nova, mas muita gente não entra em contato com isso. Com esse tipo de notícia. Então, reconheceu o choro como patrimônio cultural do Brasil. A manifestação musical que nasceu no final do século XIX e se consolidou como um dos grandes gêneros da música brasileira e mundial, por que não, né? Muita gente se inspira, principalmente os músicos de jazz se inspiram e copiaram muita coisa, aliás, do samba brasileiro, do chorinho, da bossa nova, para criar outros estilos e fazer mistura de outros estilos fora do Brasil, aí a partir dos anos 50, com o cool jazz. Então a gente tem aí uma mistura e o chorinho anda e viaja pelo mundo. A decisão foi tomada na 103ª reunião ordinária do IPHAN. A partir de agora, o estilo musical passa a integrar oficialmente o livro das formas de expressão. O presidente do IPHAN e do Conselho Consultivo, Leandro Grass, declarou: nosso compromisso agora é torná-lo ainda mais conhecido e amado para que possa também ser um instrumento de educação patrimonial. Muito legal, né? A gente vê o chorinho aí, finalmente, eu achei até que já fosse, mas não é. Isso é uma das coisas que eu falo que é legal ter governo de esquerda, né? Se fosse o governo anterior que a gente tinha aí, não ia, isso aqui não ia nem acontecer, e era capaz dos caras fazer uma manifestação na rua para quebrar cavaquinho, para chamar o cavaquinho de comunista, o violão de comunista e dizer que só se sustentava na mamata da Rouanet, né? Era assim que a coisa andava antes. Agora, pelo menos, a gente tem um governo que olha para as questões culturais de maneira séria, valorizando o que a gente tem de legal no Brasil. Vamos lá para a Folha de São Paulo. A América Latina vive surto de dengue com focos no Paraguai e na Argentina. Precariedade das cidades e condições climáticas fazem doenças se espalhar por todo o continente. Eu trouxe a notícia ontem. As vacinas da dengue que chegaram no Brasil estão encalhadas, gente. Estão encalhadas. Depois não adianta reclamar, tem pouca vacina, veio pouca vacina. No começo, a reclamação é que veio pouca vacina. O Brasil foi o país que mais comprou vacina contra a dengue no mundo. Apenas um laboratório no mundo produz, que é um laboratório japonês. A vacina é chamada Qdenga, né? E ela foi distribuída inicialmente no Brasil para algumas cidades, cerca de 500 cidades, onde há mais foco de dengue e mais pessoas infectadas. Só que muita gente não está levando a molecada a vacinar, principalmente crianças que precisam dessa vacinação. Eu expliquei ontem, a dengue tem 4 variantes. Eu não sei se esse é o nome técnico, né? Tem 4 tipos de dengue. Você pode pegar um e ficar imune em relação àquele tipo por algum tempo, mas não impede que você pegue os outros. E dengue, se você pega 1, 2 vezes, já a coisa começa a ficar complicada. Pode dar hemorragia, não tem muito o que fazer quando você pega dengue, você ataca os sintomas, tem que esperar o corpo reagir, não tem uma medicação que você vai lá, toma e resolve na hora.
É uma doença perigosa, estamos num ano que vai bater todos os recordes de infecção e mortes no Brasil. Então, por favor, vá até o posto de saúde para ver se a sua cidade tem a vacina disponível. As idades antes estavam um pouco mais restritas, agora foram alargadas justamente para ver se as pessoas levam pessoas da família de várias idades para tomar o imunizante. Quem tem uma grana sobrando aí, na rede privada, em alguns lugares também a vacina custa caro, viu? R$600, R$700, R$800 por dose, é caro, é caríssima a vacina da dengue, porque, repito, é um laboratório privado que produziu a vacina, japonês, é o único que tem, é o único que vende. Esperamos que nos próximos tempos aí, a gente deu essa notícia aí algumas semanas atrás, talvez para o próximo ano a gente vai ter uma vacina brasileira que vai poder estar espalhada pelo SUS a um preço acessível, né? Porque o SUS, afinal de contas, Pedro Falcão, ele é gostoso demais, né? Olha, para quem tiver dúvidas em relação ao que causa a dengue, quais são os sintomas e qual é a seriedade, o site do jornal Zero Hora, o Gaúcha ZH, trouxe alguns relatos de pessoas que pegaram dengue. Parecia que eu não ia suportar o peso do meu próprio corpo. Confira relatos de quem contraiu dengue. A matéria está publicada lá na capa do Gaúcha ZH, então você dá uma espiada lá para ver que a coisa é pesada mesmo. Vamos lá para o Jornal Globo, ainda falando da BIM paralela. A BIM do Bolsonaro monitorou o jantar de deputados, fez relatórios pelo WhatsApp e tentou ocultar registros, aponta a Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, encontrou indícios de que a estrutura paralela que vigorou no órgão durante o governo Bolsonaro incluía pedidos pelo WhatsApp para seguir parlamentares e a tentativa de ocultar registros da operação. Em março de 2020, o então diretor-geral da BIM, o atual deputado Alexandre Ramagem, encaminhou a um subordinado uma mensagem informando sobre um jantar entre Rodrigo Maia, à época presidente da Câmara, e a ex-deputada federal Joyce Hasselmann e o deputado Antônio Rueda, atual presidente do partido União Brasil. Jantar no Rueda ontem entre o próprio Rueda, Joyce e Rodrigo Maia, Rod Maia, está escrito aqui. Chegou com um cidadão com pasta de documento na mão, ficou 29 minutos e saiu, diz o texto enviado por Ramagem via WhatsApp, pedindo para checar a placa de um carro. Isso aqui é uma investigação feita pela BIM paralela, em andamento pelo WhatsApp. Eu lembro de uma outra galera que fazia investigação pelo WhatsApp, no caso pelo Telegram, né, senhores da Lava Jato? Pedindo esse mesmo tipo de informação, pedindo quebra de sigilo de modo ilegal pelo Telegram, falar com o cara do COAF, informação da Receita. O modus operandi aqui começa a parecer a mesma coisa. Engraçado que alguns jornais aí que até hoje são as viuvetas da Lava Jato, esse caso para esses jornais é escandaloso, não se coloca em dúvida esse aqui. A Lava Jato já tem vários poréns, vários senões. Após analisar dados do automóvel, o integrante da BIM informou que o veículo pertencia à Polícia Federal e era usado pelo então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. O carro chegou a ser fotografado pelo integrante da agência, da BIM paralela. Naquela época, Maia e Joyce eram inimigos declarados do Jair Bolsonaro e faziam duras críticas ao então presidente pela condução do combate à Covid-19. As mensagens com o relato de monitoramento dos parlamentares A mensagem foi impressa na sede da BIM pelo policial federal Felipe Arlota, cedido à agência a pedido do Ramagem. O arquivo foi recuperado recentemente pela CGU, que apura supostos desvios e condutas de servidores públicos no órgão de inteligência. A PF ainda descobriu um relatório informal intitulado Diligências Lago Sul, com fotos do veículo utilizado por Torres, o que confirma a operação paralela. Aqui o Jornal Globo trouxe um mini gráfico do passo a passo dos investigados, então o uso da ferramenta First Mile, a contratação da ferramenta, o período que ela foi utilizada e como ela funcionava, a gente já explicou várias vezes aqui. Quem eram os alvos dessa BIM clandestina do Bolsonaro? É possível fazer a consulta de até 10 mil donos de celulares a cada 12 meses
Segundo o integrante, a ABIN utilizava a ferramenta para monitorar alvos, alegando ser casos de segurança de Estado. Houve relatos de utilização contra os próprios agentes da ABIN, porque afinal de contas estamos lidando com os paranoicos da família Bolsonaro, o pessoal aí com a cabeça persecutória que acha que está todo mundo contra eles, que eles são alvo de todo mundo. Então eu não duvido que até o Carlos investigou o Eduardo, que investigou o Flávio, que investigou o Jair, né? Os caras, os irmãos lá, onde é que tá o irmão? Cadê? Vamos ver se o Eduardo é irmão nosso mesmo, vamos ver. Aqueles Homem-Aranha assim, ó. É, um apontando pro outro, né? Aí o Eduardo pedia para saber onde é que tava o Carluxo, que queria saber onde é que tava o Flávio, que queria saber onde é que tava a mãe e o Jair Renan e não sei quem. Não dá para duvidar de nada dessa galera. Procurado, o Rodrigo Maia disse não lembrar exatamente do teor da reunião, mas conta que na ocasião Torres buscava ajuda para conseguir ser indicado ao cargo de ministro da Justiça, o que acabou acontecendo. Não sei se foi o Rueda ou a Joyce que levou o Anderson Torres, porque ele estava querendo ser ministro da Justiça, só isso, ele queria conversar com as pessoas, mas nem sei se falou sobre isso porque eu não tinha como ajudá-lo, afirmou o Rodrigo Maia para o jornal O Globo. Joyce disse que na época do jantar em questão discutia com Maia e Rueda a fusão do PSL, que era então partido do Bolsonaro, com o DEM do Rodrigo Maia. Em nota, a ABIN afirmou que segue à disposição das autoridades e ressaltou que os fatos investigados ocorreram em gestões passadas. Procurado, o Ramagem não se manifestou. A investigação da Polícia Federal indica ainda que havia preocupação dos integrantes da ABIN ligados à Ramagem de não haver registros de algumas operações do sistema interno da agência. Uma delas envolveu Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do ex-presidente. À época, a PF investigava suspeitas de tráfico de influência após a revelação pela revista Veja de que Jair Renan e seu personal trainer intermediaram uma reunião de negócios entre empresários e integrantes do governo Bolsonaro. Naquela época, sob o comando de Ramagem, a ABIN passou a seguir os passos do ex-personal trainer do filho do Bolsonaro, numa tentativa de tirar o filho do então presidente do foco da investigação, que posteriormente foi arquivada pela PF. Um integrante da ABIN chegou a tirar fotos do estacionamento do prédio onde morava o ex-parceiro de negócios de Jair Renan. A ação de espionagem foi flagrada pela Polícia Militar do Distrito Federal. Em vez de repassar o relatório da operação diretamente para a Ramagem, o agente da PF cedido para a ABIN incluiu a descrição da vigilância no sistema da agência. Por um descuido, o arquivo registrado em 17 de março de 2021 ficou disponível para outros servidores do órgão. Em um depoimento, um oficial da ABIN contou que recebeu uma ligação de uma pessoa do gabinete da diretoria-geral da agência, sob o comando de Ramagem, pedindo para que ele desse um jeito de retirar o documento do sistema ou limitar o seu acesso. A servidora em questão disse que não tinha o que fazer porque outras pessoas já tinham tido acesso ao relatório. Ou seja, os caras fizeram de tudo para esconder esse negócio, mas, para nossa sorte, a extrema-direita brasileira, né, o Pedro Falcão, é incompetente, um bando de ineptos, e aí estavam fazendo uma investigação ilegal, usando o aparato do Estado e colocaram o negócio no sistema, claro, por que não? Por que não? Afinal de contas, tinham plena certeza de que iriam continuar no poder até o infinito. Era isso que permeava um pouco a mentalidade dessa galera toda, esses descuidos que foram cometendo. Nesse caso do Jair Renan, o que é que eles queriam fazer? Eles queriam colocar, caso a investigação andasse, eles queriam colocar a culpa no personal trainer. Então o Jair Renan tinha ganhado um carro lá desses lobistas, dessa empresa, e eles queriam, com essa investigação paralela, provar que quem estava usando o carro era o personal trainer. Por isso que foram fotografar a garagem dele, fotografar o cara andando com o carro, porque se a coisa estourasse mesmo, essa dossiêcracia que estava sendo criada dentro da ABIN, essa produção ilegal de dossiês, estavam fazendo lá um dossiêzinho sobre o ex-personal trainer do Jair Renan. Caso a coisa escalasse, eles iam vazar aquilo para algum gabinete do ódio, para um jornalista amigo qualquer, para que aquilo viesse à tona e se provasse, entre aspas, que na verdade o beneficiado do esquema todo seria o personal trainer. Tá? Só para a gente entender mais ou menos qual que era a ideia em relação ao personal trainer. Olha, um julgamento importante nos Estados Unidos, no momento em que não se discute mais aqui o PL 2630 no Brasil, a regulação e posterior regulamentação das redes sociais, assunto morreu, sumiu, desapareceu, né? Segue sendo um faroeste, rede social no Brasil, mas lá nos Estados Unidos a justiça está decidindo se as redes sociais podem excluir conteúdos impróprios
ou não. Os juízes decidirão se plataformas podem ou não moderar conteúdos políticos. Isso aqui faz parte de uma série de decisões que estão penduradas, principalmente na Suprema Corte dos Estados Unidos, em relação às chamadas Big Techs, as grandes plataformas de tecnologia da comunicação, mais notadamente duas aí, principalmente o Alphabet, que é o famoso Google e os seus ramos, e a Meta, que é a famosa Facebook e os seus ramos, mas claro, abrangeria outras redes sociais. Uma grande discussão, grande debate para entender até onde vai a responsabilidade e o poder dessas plataformas. No geral, nos Estados Unidos, isso está sendo debatido através de processos judiciais que estão lá pendurados na Suprema Corte e volta e meia vêm e voltam para os noticiários. No Brasil, acabou, né? Não se fala mais. Acabou. PL 2630, que era um projeto de lei que tinha sido criado pelo deputado Orlando Silva para tentar minimamente botar alguma regra nesse mercado, foi derrubado no ano passado, e inclusive com o apoio de pessoas da esquerda, inclusive na imprensa independente, por razões várias, inclusive financeiras, e não estou contando aqui nenhuma novidade, falei sobre isso à exaustão no ano passado. Muita gente não gostou, me criticou, falou que era perseguição, né? O Pedro Falcão, não pode, é perseguição, afinal de contas, veículo parceiro de esquerda, tá tudo bem, respeito todo mundo que faz trabalho sério. Agora, pontualmente, posso fazer aqui minhas críticas, né? O Pedro Falcão, ou não posso, ou não tá liberado, hein? Se o Google, se o Facebook vão lá, despejam milhões de reais na imprensa, no mundo todo e também no Brasil, na imprensa hegemônica e muitas vezes também na imprensa independente, a esquerda e a direita, porque essas empresas não têm ideologia como você acha que tem, tá? Não tem. A ideologia delas é poder, ocupação de espaços, grana e tentar o mínimo possível ter responsabilidade sobre qualquer coisa. Então os caras botaram um monte de dinheiro na mão de parlamentar, de deputado, de senador, de ativista, de influencer, de jornalista, de site, de tudo que é tipo de site, vocês podem ter uma ideia aí. E aí a coisa caiu. Não se fala mais em PL 2630 no Brasil, parece que o interesse acabou. Vamos lá para o site do CL Notícias. Justiça é falha, critica a viúva de músico fuzilado após primeiros votos no Tribunal Militar. Essa decisão demonstra que a justiça é falha. É lamentável o desabafo da enfermeira Luciana dos Santos Nogueira, viúva do músico Evaldo dos Santos Rosa, do caso Evaldo. Lembram desse caso? Que em abril de 2019, com mais de 60 tiros de fuzil disparados por militares em Guadalupe, no Rio de Janeiro, foi assassinado no MAS. Fuzilaram o carro dele e acabaram matando o Evaldo na época. Na última quinta-feira, o ministro Carlos Augusto Amaral de Oliveira, do Superior Tribunal Militar, votou pela redução das penas que tinham sido estabelecidas em 2021. Oliveira votou para que o tenente Ítalo da Silva Nunes Romualdo, que comandava a ação e havia sido condenado a 31 anos de prisão, tenha pena reduzida para 3. O comandante da guarnição do Exército, que fuzilou um carro de uma família que não estava armada, não estava em fuga, não estava fazendo nada, absolutamente nada. Os caras fuzilaram o carro, com mais de 60 tiros de fuzil. Mataram o Evaldo, que era músico. Inicialmente pegaram penas altas de homicídio. Aí a coisa vai para o Tribunal Militar. O Tribunal Militar é um negócio que os caras criaram para ele mesmo, vocês sabem, né? Eu acho que o Brasil tinha que criar o Tribunal dos Auditores da Receita Federal, o Tribunal do dentista, né? Por que tem Tribunal Militar? Um dos poucos países do mundo, aliás, tem Tribunal Militar. O Tribunal Militar tem um cheirinho assim, sabe de quê, ô Pedro Falcão? De ditadura, sabe? Assim, esse cheiro de ditadura, essa coisa cebosa. Tem que criar o Tribunal dos Jornalistas também, eu quero também. Né? Foi pego lá, dirigindo bêbado. Cheiro de anistia, isso sim. Né? Tem cheiro de anistia, não tem? O jornalista foi pego lá dirigindo embriagado. Ah, perdeu a carteira. Não, mas eu quero ser julgado pelo Superior Tribunal dos Jornalistas, o STJOR. Vamos criar o STJOR. Aí eu pego o meu caso e eu levo pra lá. E aí lá meus brother, quer dizer, eu se for pro STJOR, a minha pena vai aumentar, o Pedro Falcão. Não é negócio não. Não quero. Não. Cancelado. A não ser que tu seja o presidente.
A não ser que eu seja o presidente do STJ. Aí eu vou botar pra quebrar no STJ. Né? Notícia em off do mal-estar dos militares. Condenado. Condenado. Ai, Caserna está com mal-estar por causa do Mauro Cid. Condenado. Mas eu não quero ser julgado pelo STJ, não. Eu tô brincando, né? Tem jornalistas que gostam de mim. Tem. Eu conheço alguns, tá? Tem uns... Eu não. Tu não? Tu não conhece nenhum? Eu conheço uns 3, eu acho. 3. Aqui no ICL tem bastante gente que gosta de mim. Tem. A Gabi Varela gosta de mim. O William De Luca. O Juca Kfouri. Não, o William De Luca eu não sei. Não sei. O Juca Kfouri gosta de mim. Aliás, ontem é aniversário do Juca Kfouri. Parabéns, Juca, ó. Esse é uma lenda, né? Juca Kfouri não só é uma lenda, que às vezes a pessoa é uma lenda na profissão, mas é uma pessoa que não vale nada. Tem vários por aí. O Juca, ele é uma lenda e é um cara maravilhoso. Cara querido, amoroso, gente boaça. Juca Kfouri. Chico Pinheiro gosta de mim. Chico Sá gosta de mim. Tô falando, nem sei se a pessoa gosta. Não tô falando. Não, Chico Pinheiro, sei que gosta de mim. Gosta, bastante. Almoçamos, né, juntos já, umas vezes. Chico Pinheiro, outro ser humano inacreditável. César Calejon não gosta de mim. Não gosta. César Calejon não gosta de mim. Aliás, hoje eu tenho que sair daqui, às 8h05, eu preciso ter uma briga marcada com o César Calejon lá no Zap do ICL. Que todo dia a gente tem um fight ali. Sai na mão. Mas Fight de com figurinhas. Mas é inacreditável, né? Os caras têm um tribunal para eles lá. O cara comandava um grupo do exército, matou uma pessoa inocente, do nada, pai de família, 3 anos. 3 anos vai acontecer, sabe o quê? Vai sair pela porta da frente da cadeia. No momento que terminar o julgamento. Ai, ai. Já as penas dos outros 7 militares que participaram do assassinato passariam de 28 anos para 3 anos, 2 meses e 12 dias. Ai, vamos ver no que vai dar isso, né? O negócio dá um desalento ter que ler esse tipo de coisa, né? Olha só, a Liga Espanhola de Futebol, La Liga, investiga vídeo de menino chamando o Vinícius Júnior de macaco. Nós mostramos o vídeo ontem aqui. Tá aqui o Vini Júnior fazendo um gesto que ficou muito conhecido a partir dos anos 60, principalmente com os Panteras Negras, foi feito inclusive nas Olimpíadas de Los Angeles, vários esportistas começaram a fazer esse gesto, né, o Pedro Falcão? Black Power. Vinícius Júnior aqui no final de semana voltou para o estádio do Valência, um ano depois de ter sido insultado criminosamente lá em Valência. Não deu em nada. A justiça falou que não tinha como identificar os agressores. Nós vimos pela televisão. Tava lá, cara da pessoa. Mas parece que não chegou ainda TV na Espanha. Não tem. Né? A polícia de lá ainda trabalha só com papel e só com pergaminho e pena. Aparentemente. Fazer aquele retrato falado. Tem que fazer um retrato falado ainda. Aparentemente é assim na Espanha. Uma jornalista brasileira flagrou uma criança chamando o Vinícius Júnior no domingo agora, no sábado, na verdade, foi o jogo de macaco. A mãe notou que a jornalista brasileira estava filmando. O que ela fez? Repreendeu a criança? Não. Ela ficou brava com quem estava filmando, porque o problema não é você ser um racista. E coitada da criança também. A criança aprendeu com os pais. Aprendeu com o entorno. Aprendeu no estádio. Aprendeu com a torcida. Aprendeu no limite com a sociedade espanhola, que tolera esse tipo de coisa, até hoje. Mas a mãe tentou tirar a jornalista de lá, chamou a segurança do estádio, a segurança do estádio chegou, falou que estava tudo bem, que a jornalista podia continuar filmando e que a criança e a família poderiam continuar lá chamando o Vinícius Júnior de macaco. Porque o caso terminou assim, ninguém foi levado para prisão, ninguém foi levado para lugar nenhum. A família não foi sequer repreendida. Agora, finalmente, por quê? Porque a polícia espanhola assiste o Desperta, o Pedro Falcão. E viu que ontem aqui eu reclamei disso. E agora vai investigar o caso. O que é que vai acontecer? Nada. Tá bom? Torço para que eu esteja errado. O que é que vai acontecer? Nada. A Liga Espanhola é uma liga institucionalmente racista. Do presidente até lá embaixo.
de declarações públicas que já deram. Encaram o Vini Júnior como um mimizento. Essa é a verdade sobre a Liga Espanhola. Um bando de racistas. Não vai acontecer absolutamente nada. Tenho certeza disso. Vamos lá, uma apuração exclusiva do site do clnoticias.com.br, lá na coluna da Juliana Dalpiva. A apuração de lavagem de dinheiro de Carlos Bolsonaro entra na fase final. O Ministério Público do Rio de Janeiro está na fase final de investigação que apura peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. A terceira promotoria da Justiça de Investigação Penal Especializada, que conduz o caso, considera que já possui todos os elementos para concluir a apuração após a entrega, no início de fevereiro, de uma análise sobre os dados de quebra de sigilo bancário de Carlos e mais 26 investigados. No ano passado, a Juliana apurou que entre os dados apontados pelo primeiro laudo do MP estava o fato de Carlos Bolsonaro e a segunda mulher do ex-presidente do Bolsonaro, a Ana Cristina Siqueira Vale, terem recebido em suas contas bancárias quase R$500 milhão em depósitos em dinheiro sem origem identificada desde 2005. Dinheirinho que fica pingando na conta deles lá. Em espécime, como dizia minha nona, né? Em espécime, dinheiro em espécime. O que não estava todo errado porque as notas de real são de animais, né, o Pedro Falcão. Então é de fato dinheiro em espécimes. A informação consta de um laudo produzido pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção do MP do Rio. A promotoria pediu mais análises aos técnicos e a documentação foi finalizada recentemente. A ex-mulher de Bolsonaro, que foi chefe do gabinete de Carlos, recebeu um total de R$ 385.800 em 177 depósitos entre 2005 e 2021. Ela foi chefe de gabinete do Carlos de 2001 a 2008. Também foram identificados R$ 34.200 em 3 depósitos diferentes de Jair Bolsonaro para ela de 2012 a 2014. Já o Carlos recebeu um pouco mais aí de R$90 mil em depósitos. As quebras de sigilo bancário foram obtidas com autorização judicial em maio de 2021. O MP considera suspeitos depósitos sem origem e fracionados em dinheiro vivo. Muito bem, vamos ver se vai andar isso aqui também, né? Olha, uma notícia rápida lá da Argentina, a agência pública de notícias, como se fosse o equivalente à Agência Brasil da Argentina, a EBC, chamada Telam, amanheceu fora do ar, com os escritórios fechados, sitiados pela polícia e os funcionários, mais de 700 funcionários, impedidos de entrar. O Milei resolveu acabar com a agência de notícias, uma agência de notícias histórica, que tem mais de 70 anos, na Argentina, de uma hora para outra. O pessoal apareceu para trabalhar ontem lá, não conseguiu entrar no escritório. Foram afastados todos os funcionários por uma semana, a agência fechada e é fechada mesmo. Olha aqui, notícia da Agência Brasil de hoje, a agência Telam sai do ar e trabalhadores são dispensados por 7 dias. O local amanheceu cercado por grades, impedindo a entrada de funcionários. Se você entrar agora, olha aqui, isso aqui é o site da agência Telam. Eu vou colocar aqui em cima para vocês verem, telam.com.ar, tá? Isso aqui não é um print que eu fiz nem nada, isso aqui é agora, ao vivo, ao vivaço, no horário de Brasília. Isso aqui era uma agência de notícias que funciona na Argentina há décadas. Aliás, quando eu estive na Argentina no ano passado, fui entrevistado pela Telam. Tive a honra de ser entrevistado pela agência de notícias da Argentina. Tá aqui, a página tá fora do ar. Os caras tiraram o site do ar. Acabou. Acabou a agência de notícias. Como se fosse uma ditadura, sabe? Viva la libertad. Viva la libertad, carajo, né? Aqui, página em reconstrução. Viva la libertad, carajo. Essa aqui é a imagem da liberdade na Argentina. Vocês imaginem se qualquer presidente do Brasil hoje, o Lula, o Bolsonaro, na segunda-feira próxima, impedisse os funcionários da Agência Brasil de entrar no escritório, tirasse o site do ar, porque ao contrário do que muita gente fala de modo desinformado, a Agência Brasil faz um caminhão de audiência por mês, muito mais do que a maioria dos sites que vocês conhecem, porque a Agência Brasil produz informação diária aos montes e essa informação ela é republicada por todos os veículos do Brasil.
O site do ICL Notícias republica, a Folha republica, o UOL, o Estadão, o Globo, todo mundo republica a Agência Brasil. Então, ao contrário de que fala, mimimi, dá traço, não é importante, ninguém lê. Mentira, isso é falso, é só pegar os números, são públicos. A Agência Brasil ela faz milhões de leitores por ano, milhões. Vocês imaginem se amanhecesse fora do ar. Tá aqui, ó, La Libertad Carajo. Essa aqui é a Libertad Carajo do Milei. É exatamente igual a uma ditadura. Muito bem, quantas pessoas estão vendo este programa, Pedro Falcão? 17.550 pessoas, eu acho pouco. Se não passar de 20, eu não continuo o programa, eu vou ficar aqui tomando café. Dá teus pulos aí, Pedro Falcão. Liga teu celular, bota no teu celular aí, para ter mais um. O que mais? O Caio, que trabalha também na produção do programa, o Caio tem aquela sala, sabe aquela sala do Carluxo que tem 40 celulares? O Caio tem uma daquelas. Caio, tem que ligar a sala agora, porque a audiência tem que aumentar, tá, Caio? O Caio não acordou ainda, ele não ligou. Dormiu no ponto. Dormiu no ponto. Era para estar 20 mil já, o Caio tem uns 3 mil celular ligado lá, 17 para 20, seria rápido de passar, né? O Caio aparentemente nos abandonou, o Caio só trabalha no rolê agora. Lá do William De Luca, que não gosta de mim. Não gosta de mim, William De Luca. O William De Luca, se fosse presidente do STJ, Superior Tribunal dos Jornalistas, me condenaria. Me condenaria a quê, Pedro Falcão? A trabalhar na revista Oeste. A condenação de jornalista tinha que ser assim, né? O senhor está condenado, essa matéria aqui, informação falsa, o senhor vai trabalhar na Jovem Pan. 2 semanas. Não, prefiro a cadeia, a Jovem Pan não. Não, mas é que tortura não está liberada no Brasil ainda. Não, mas o STJ poderia liberar a tortura, né? Trabalhar na Jovem Pan seria tortura. A pessoa, não, me levem pra cadeia, por favor. Eu quero ir pra Bangu. Revista Oeste, não. Imagina você ter que conversar com Augusto Nunes 1 semana seguida. Hein? A alma sai do corpo, né, Pedro Falcão? Faz um pop. Sabe-se lá para onde vai a alma, coitado. Vamos lá para o Jornal o Globo de hoje. 3 notícias importantes, todas elas baseadas em fontes em off e bastidores. Portanto, o alerta que fazemos sempre aqui. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. Não são informações oficiais. Nós não temos o teor dos depoimentos. Nós não temos comunicação oficial dos órgãos que estão investigando o caso. O caso não foi encerrado. Nós não sabemos exatamente o que foi dito lá. A gente vai trazer aqui o que foi publicado pela imprensa de hoje, mas calma, cuidado, tá bom? Sempre é bom lembrar isso aqui. Obviamente o programa, eu aqui, eu não vou sonegar a informação de vocês, tá, gente? Vou trazer a informação. São veículos que têm uma reputação, são jornalistas que têm uma reputação. Como todos nós erram volta e meia, como todos nós têm um viés, mesmo que não admitam, os que trabalham no Globo não admitem, né? A gente aqui admite que tem viés, que acorda todo dia e olha o mundo de um jeito, né? Essa galera aqui é especial, eles não têm. Eles são melhores do que a gente. Então, porque eles são melhores do que a gente vai trazer informação aqui, né? A gente é piorzinho aqui, a gente é ativista. Então, a gente é ativista, a gente não é profissional. A gente não é do jornalismo profissional. A gente é ativista, a gente é o quê? Amador. O que é um amador, Pedro Falcão? Qual é a etimologia da palavra amador? É a pessoa que ama Pedro Falcão. Então, ser amador é bom, meu amigo. Ama a dor. Ama a dor não, Pedro Falcão. É um amador, é um agente do amor. É alguém que ama algo, entendeu? Então, você é o quê? Um amador da vida, por exemplo. Porque se você fosse um profissional da vida, você ia encarar a vida só como o quê? Um negócio. Então, nós somos amadores aqui, porque nós não encaramos jornalismo como negócio apenas. Claro que tem uma parte do negócio, senão ninguém paga conta, não tem luz aqui, não tem computador, não tem nada, né? Agora, nós amadores vamos ler aqui as notícias dos profissionais, tá bom? Vamos lá então. Freire Gomes disse à Polícia Federal que avisou o Bolsonaro de que não havia fraude nas urnas.
O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, afirmou em seu depoimento à Polícia Federal ter dito a Jair Bolsonaro em mais de uma ocasião que não foi encontrada nenhuma prova de fraude nas urnas eletrônicas. Fontes envolvidas na investigação, isso aqui que eu digo, tá, gente? Fontes envolvidas na investigação. Eu não estou dizendo que o jornalista está inventando, não é nada disso. Pode ter ouvido de fontes envolvidas na investigação, sim, pode ter. Só que enquanto a gente não tem documento, como dizia minha avó, documento na mão, a íntegra, para a gente poder ler, ver o contexto, fica difícil, porque a coisa vai saindo, é um pedacinho, é um pinguinho, é uma coisinha e tal, não sei o quê. Tá? Então, calma lá, a gente vai construindo essa história juntos aqui. Vocês sabem quanto eu sou reticente em relação a esse tipo de depoimento e delação e tal, eu fico com uns 40 pés atrás. Se uma centopeia fosse, aliás, nem sei quantos pés tem uma centopeia, e também o problema da centopeia não é meu. Então, fontes envolvidas com a investigação relataram que no depoimento de quase 8 horas prestado na última sexta-feira, o general também contou ter se manifestado contra iniciativas golpistas do Bolsonaro, tanto em reuniões com o próprio presidente quanto em discussões reservadas no Ministério da Defesa. O ex-comandante, que depôs como testemunha, confirmou ainda ter participado de reunião em que Bolsonaro discutiu com os comandantes das forças uma minuta do golpe, como relatou em delação premiada o ex-ajudante de ordens do então presidente da República, o tenente-coronel Mauro Cid. Freire Gomes atuou como comandante do Exército durante o governo Bolsonaro. Então aqui temos um pinguinho do que ele teria dito e a gente analisa isso com olhos críticos, por quê? Vamos lá, falei sobre isso ontem no CL Notícias, segunda edição. Que momento vive essa investigação agora, tá, gente? Já tem um caminhão de coisas levantadas. Delação do Cid, o celular do Cid, os e-mails todos do Cid, que foram levantados pela CPI do golpe, pela Jandira Fegali, principalmente, que trouxe muita coisa à tona, mas por todos os deputados e senadores ali. Todos não, né? Os que estavam a fim de investigar mesmo. Então nós temos uma série de indícios muito fortes. Nós temos várias buscas e apreensões que aconteceram desde então. Tem gente presa nesse momento. Um dos principais presos é o Felipe Martins, ex-assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, muito ligado ao Carlos Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro, despachava de uma sala contígua à sala do presidente da República no terceiro andar do Palácio do Planalto. Muita coisa andou. O que é que pode acontecer a partir de agora? E aí, vamos lá, conjecturas óbvias. O cara dá um depoimento de 8 horas, tá? 8 horas. O que é que vaza do depoimento dele? Uma declaração que coloca o Bolsonaro na berlinda e tira o dele da reta. Pode ter sido correto o Freire Gomes em alertar o Bolsonaro? Não, olha aqui, cuidado e tal. Claro que pode, não é isso que eu estou falando. Agora ele deu o depoimento de 8 horas, o que vaza é isso. Por quê? Porque está chegando num ponto em que todo mundo em volta do Bolsonaro está vendo, pelo andar da investigação, que o Jair Bolsonaro não tem mais salvação nesse caso aqui. Eu sou muito cético, eu quero esperar isso aqui chegar no final. Ainda nem terminou o inquérito. O inquérito vai para a PGR. A PGR pode decidir, inclusive, jogar no lixo o inquérito. Não espero que o Paulo Gonet faça isso. Se fosse o Augusto Aras, jogaria possivelmente no lixo esse inquérito. Aí a PGR pode pedir mais diligências para a PF. Aí a PGR, então, se achar que sim, vai oferecer denúncia para a Justiça. A Justiça pode não aceitar a denúncia. Se a Justiça aceitar a denúncia, o Bolsonaro e outros viram réus. E a partir disso começa a defesa deles. Então isso vai demorar. E o problema da demora, claro que o Bolsonaro tenha toda lá o direito de defesa dele. O problema da demora é que o vento da política vai mudando. Então hoje o Bolsonaro está no foco, está na berlinda, está contra a parede, está sendo esmagado pela investigação. Hoje o Bolsonaro está inelegível por 8 anos. Só que daqui a 1 ano a gente não sabe. Daqui a 2 anos a gente também não sabe. Então o que todo mundo envolvido nesse caso vai tentar fazer agora, os 12, 13
presos ou que foram prestar depoimento na semana retrasada é tentar salvar a própria pele. Acabou a turminha. Não tem mais a broderagem. Até porque o Bolsonaro não é bom disso, né? O Bolsonaro, na primeira que ele pode, ele espana. A bem paralela, coisa do Heleno. Eu não sei o que lá, coisa do Ramagem. Não tem nada que ver com isso. Não é assim que é com o Bolsonaro? Vocês acham que as pessoas envolvidas nesse caso agora vão ter algum tipo de fidelidade ao Bolsonaro? Algumas poucas vão manter ali por uma questão ética própria. Agora, muita gente vai tentar salvar a própria pele. E o natural é que a partir desse momento todo mundo empurre a coisa só para o Bolsonaro. E vai tentando tirar a si próprio e aos amigos, aos companheiros, ao cara que estava ali do lado. Então, eu não. O cara da Marinha, Marinha, não. O Aeronáutica, não, jamais. Somos legalistas. Eu tentar fazer, não. Ah, mas tá aqui mostrando que você fez. Ah, eu fiz, mas porque ele mandou. Porque o Bolsonaro já tá igual aquele personagem de desenho animado, Pedro Falcão, que ele tá se segurando no penhasco na plantinha, sabe? Então é claro que todo mundo que está ali em cima, vendo que pode cair no penhasco também, vai ficar jogando pedrinha na cara do Bolsonaro. Essa é a cena. Então, o que é que vaza do depoimento? Uma coisa que livra o Freire Gomes e aponta para o Bolsonaro. Ah, mas não tem que apontar para o Bolsonaro? Não é que tem que apontar ou não tem que apontar. Pessoas têm que falar a verdade, o que aconteceu de fato. Né? E se isso aconteceu de fato, isso aconteceu de fato. Mas em 8 horas de depoimento eu posso imaginar que há outras coisas por ali também. Curiosamente, a primeira coisa que é publicada é essa. A Polícia Federal, ex-comandantes detalham reuniões de ministro da Defesa de Bolsonaro sobre trama golpista. Ainda lá no jornal Globo, os depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas Freire Gomes, Carlos de Almeida Batista Júnior, para a Polícia Federal, que foram os dois que falaram, porque o Amir Garnier da Marinha ficou em silêncio, porque, segundo a reportagem do Financial Times de 2022, teria consentido com o golpe, teria dito sim para o Bolsonaro. Comprometeram, então, o ex-ministro da Defesa do Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira, na trama golpista que visava impedir a posse de Lula. Ambos relataram aos investigadores a participação de Nogueira em ao menos 2 reuniões onde temas relativos a um golpe de Estado foram debatidos. Um dos encontros foi convocado por Bolsonaro com os comandantes das forças após a derrota das eleições de 2022. Freire Gomes e Batista Júnior confirmaram não só a realização de uma reunião, mas também a presença de Nogueira, então ministro da Defesa. Os dois ex-comandantes também relataram terem tido outro encontro com Nogueira, desta vez sem a presença de Bolsonaro, no qual foi abordada a mesma trama golpista. Essa reunião aconteceu no Ministério da Defesa. Outro ponto explorado nos depoimentos foi a cadeia de comando das Forças Armadas, já que o general e o brigadeiro estavam submetidos, então, ao ministro da Defesa. Então, sacaram, né? Sacaram? Eu acabei de explicar aqui. Os senhores participaram de uma reunião que foi discutido o golpe? Sim, participamos. Mas os senhores eram a favor? Não, absolutamente não éramos a favor. Tudo bem, mas senhores, se a favor só não conta. Os senhores denunciaram? Os senhores pensaram em avisar alguém? Falar com o STF, denunciar para a polícia, dar uma coletiva, postar na rede social, olha, o Bolsonaro está fazendo reunião para dar golpe militar, hein? Não pensamos em fazer isso por várias razões, acho que ia ser pior para o Brasil e tal. Bom, mas então os senhores podem se complicar, porque os senhores ouviram da boca do presidente da República uma intenção de praticar um crime e não fizeram nada. Ah, mas é que olha só, doutor, quem mandava era o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa. Ah, entendi. Tá bom? Pra gente ficar esperto, tá, gente? Tudo isso aqui vai ser averiguado. Por enquanto a gente está na fase dos depoimentos. A tarefa de qualquer pessoa que está enrolada num caso como esse, a tarefa número 1, número 2 e número 3 é salvar a própria pele. Esqueçam qualquer voluntarismo, qualquer altruísmo, qualquer amor à pátria. Quando a pessoa se vê ali,
e ela olha o caso, ela fala com o advogado dela, olha, doutor, eu ouvi, mas eu não era a favor do golpe, não. Tá, mas o senhor tomou alguma atitude? Não. Então o senhor ouviu da boca do presidente da República e de outros vários que eles estavam tentando tramar um golpe militar. Tinha a minuta do golpe, ia prender ministro do Supremo, ia decretar estado de sítio, e tem o diário do Heleno que falou que ia pegar o Ministério da Justiça, a AGU e a Presidência da República para não cumprir ordens que eles considerassem ilegais. O senhor não fez nada em relação a isso? Não. Pois é, então como seu advogado, deixa eu te dizer uma coisa, pode dar problema. O que a gente faz aqui? Vamos para a cadeia de comando, né? Eu fiz porque eu era um subordinado. Quem que mandava em você? O ministro da Defesa, lá em cima. Querem apostar que quando chegar no ministro da Defesa ele vai falar, quem que mandava em você? O Bolsonaro, lá em cima. Então esse negócio não pode estourar só na do Bolsonaro. Esse é o recado final aqui. Porque senão quando a gente vê vai ficar só ele lá como se fosse assim um alienígena que sozinho tentou tramar um golpe militar. Depois de perder a eleição, impedindo que o novo governante, no caso Lula, assumisse. Então, olho nisso, né? A Miriam Leitão também fala sobre isso hoje lá no Globo. Joias, vacinas e tentativa do golpe, quando Bolsonaro e Cid devem ser indiciados. O depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes foi considerado consistente e revelador, segundo apurou a Miriam Leitão. Ele relata que foram apresentadas a ele pelo próprio Bolsonaro e pelo Paulo Sérgio Nogueira duas versões da minuta do golpe, avisando que aquilo tinha que ser implementado. O brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior também foi nessa linha. Bolsonaro deve ser indiciado junto com Mauro Cid, no caso das vacinas, ainda nesta quinzena. Depois tem o caso das joias e até o meio do ano a investigação sobre a tentativa de golpe levará ao indiciamento dos culpados, indiciamento dos agora suspeitos e eventualmente se tornarão réus. Você não pode indiciar um culpado, né? Culpado só depois de trânsito em julgado. Então vejam, né? Estamos encaminhando a coisa aí para... Você não fez não, mas foi o cara lá que mandou. O Paulo Sérgio, mas Paulo Sérgio, quem foi que mandou você? Foi o Bolsonaro. Então os caras vão afunilando para cima. Cúpula militar vê cerco se fechando para general Paulo Sérgio. Então aqui está criado todo o clima. Ó. É contenção de danos, tá, gente? Não tem o que fazer em relação a esse aqui. Então esse aqui... Sabe quando o cara vai preso numa organização criminosa? O cara tá preso lá, o Pedro Falcão, tá? Outro caso, hipotético. PCC, Comando Vermelho, assalto a banco, carro forte, qualquer coisa. Tem uma quadrilha, 10 pessoas presas. Alguns se livram, saem, cumprem pena, tá. O líder do bando, da quadrilha, fica preso. Se ele tiver já muito enrolado, tudo que é crime que aparecer, começam a jogar nas costas do cara. O cara tá com uma pena lá, o cara vai ficar 20 anos preso. O Brasil tem uma limitação, são 30 anos e você sai antes disso, no geral, né? A não ser que seja um crime hediondo e que haja uma avaliação muito, né, pra você ficar mais do que isso. Então, aquele rouba-banco que teve lá em Criciúma, em 2003, foi o Pedro. Foi ele? Foi ele. Não foi, mas começa a botar no cara, o cara tá ferrado mesmo já, né? Isso aqui, para quem conhece cadeia, sabe como é que funciona o negócio, né? Às vezes ganha um dinheiro, às vezes só ganha umas comodidades na cadeia, às vezes só tem a chance de ficar vivo, e assim a coisa vai rolando. Então não temos nada muito diferente por aqui que possa acontecer. Por fim, lá na CNN Brasil, investigados por golpismo temem que depoimento de Freire Gomes tenha ido mais longe que a delação de Mauro Cid, notícia trazida ontem pela repórter Jussara Soares, lá na CNN Brasil. Então é isso, né? Tínhamos mais coisas por aqui, mas hoje não vai dar tempo, Pedro Falcão. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição. Nós voltaremos amanhã com o Desperta ICL. Por favor, amigos jornalistas, se vocês criarem o Superior Tribunal do Jornalismo, STJOR, eu sou inocente, Pedro Falcão. Achei que tem que me culpar. Foi ele? Foi ele! Cadeia de comando, né? Eu fiz, mas é porque ele mandou. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Deixa o like aí, ativa o sininho, assina o canal, aquela coisa toda. E não esqueçam, domingo às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis, uma super entrevista com a Maria da Penha. A Maria da Penha.
E um debate importantíssimo porque estão tentando destruir a imagem pública da Maria da Penha através do uso da plataforma paralela, que vocês sabem do que eu estou falando, revisionismo histórico vagabundo, no limite do criminoso. Então a gente vai ajudar a manter essa história em pé aqui. Para quem quiser se cadastrar, o evento é de graça, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. A gente se vê amanhã. Tchau. Olá, eu sou Eduardo Moreira e queria convidar todos vocês para uma conversa muito especial que eu tive, uma conversa inspiradora, uma conversa forte e uma conversa reveladora também com a Maria da Penha, essa personagem tão importante que a gente tem no nosso país. Olá, eu sou a Maria da Penha e estou convidando você para assistir um papo muito legal que eu tive com o Eduardo Moreira, do ICL. Conto com vocês nessa conversa. No Em Detalhes de hoje, eu entrevistei o Paulo Motorim, jornalista do Intercept Brasil, e a gente falou sobre os desdobramentos da investigação da tentativa de golpe. O longo depoimento do general Freire Gomes, do Alto Comando do Exército, e também sobre o diário do general Augusto Heleno, que tinha um roteiro da tentativa de golpe. Às 10h30 da manhã, você não pode perder.